Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que esperar da economia brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, está muito se debatendo a economia, né? Está nesse momento de fazer o orçamento para o ano que vem. Lembrando, viu, gente, o Paulo Guedes não sabia disso. Mas é importante saber que um governo, quando ele não assume com seu orçamento, ele assume com o orçamento feito pelo governo passado. Então, é agora que o governo Lula está fazendo o seu primeiro orçamento. É claro que, pela PEC de transição, dada a bagunça que o Bolsonaro deixou, o governo Lula já tem influência grande no orçamento desse ano, mas o primeiro orçamento oficial do governo Lula é esse. Está tendo um debate muito grande sobre a meta de zerar o déficit, né? Durante muito tempo se reclamou que os partidos de esquerda só faziam soltar nota de repúdio. Agora a gente chegou numa época de saudades da nota de repúdio. Nenhuma organização de esquerda, e aí possa ser que eu não vivo, gente, eu posso estar errado, eu espero que se eu estiver errado, coloque nos comentários. Mas eu não vi nenhum partido de esquerda no Brasil soltar uma nota pública e explicar por que essa meta de déficit zero para 2024, apresentada pelo governo Lula, viu o ministro Fernando Haddad, é uma tragédia, é um erro brutal e é um ataque aos serviços e às políticas públicas. Eu não vi nenhuma nota, nenhuma posição, nada explicando. Então, assim, os liberais, a mídia burguesa, estão debatendo, estão pressionando, estão fazendo política, estão disputando a política econômica. E o grosso dos partidos, seja de esquerda reformista, de esquerda revolucionária, estão debatendo, sabe Deus o que o ministro fala, que defende uma meta de zero déficit para ano que vem e não tem contestação quase que nenhuma. E, gente, antes de a gente entrar no react, porque o Davi De Castro ele fala isso, a gente vai reagir a um trecho uma entrevista do Davi De Castro no Opera Mundi, que o Davi De Castro debate essa lógica. O que significa déficit zero? Significa que o Estado não vai mais gastar mais do que ele arrecada. Significa que ele vai equilibrar o orçamento, isso desconsiderando o pagamento de juros e serviços de dívida pública. E, claro, não entra na conta, né? Então, tirando o pagamento de juros e serviços da dívida pública, que é uma das maiores despesas da União, vai ter um equilíbrio entre as entradas e as saídas do governo. O que é que significa? Como é que você alcança o déficit zero, o chamado equilíbrio fiscal? Existem três caminhos. Ou você turbina a arrecadação, você aumenta a alíquota dos impostos existentes, ou você cria novos impostos para aumentar a arrecadação, ou você corta a despesa, né? Aí, seja a despesa de investimento, seja a despesa de custeio, ou você faz um mix dos dois. Reduz a despesa e aumenta a arrecadação. Não existe quarto caminho mágico. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Então, o governo Lula colocou, por escolha, não foi o Congresso, uma meta de déficit zero. Simone Tebet, latifundiária de direita ruralista do PMDB, falou assim, galera, esse bagulho de déficit zero tá errado, isso não é factível. Rui Costa, reacionáriozinho, lixo do caralho, racista de merda, falou, gente, tá errado e tal, mas Haddad, prestigiado, conseguiu ali, o governo vai trabalhar com a meta de déficit zero. O que é que significa? Ou o governo aumenta a arrecadação, muito, ou então ele corta despesas. O Arthur Lira já avisou que não quer aumento de receita, que não quer aumento de imposto, já avisou que vai barrar. Então está se criando uma situação que, para cumprir a meta do novo teto de gastos, o governo Lula vai ter que fazer um dos maiores ajustes fiscais da história do capitalismo brasileiro, atacando políticas públicas, atacando direitos da classe trabalhadora em ano eleitoral, com os efeitos que vocês devem imaginar, e está todo mundo em silêncio. Hoje saiu uma entrevista do secretário do Ministério do Planejamento, dizendo que o governo pretende, via TCU, via Tribunal de Contas da União, entrar com ação para não pagar o piso constitucional da saúde e da educação, retirando, no mínimo, 18 bilhões da saúde e da educação para equilibrar as contas públicas. Bota a matéria aí na tela. Todo mundo em silêncio, ninguém fala nada. Aí vamos ver o que é que esse novo teto de gastos
vai destinar para a gente, em 2024, entrevistazinha do Davi Decache muito didática sobre os efeitos dessa merda. Muito fraca, olhando para o futuro, e isso precisa ser revertido, Breno. A partir do próximo ano, para falar de futuro, Decache, estará valendo a nova lei fiscal, também conhecida como novo arcabouço fiscal. O orçamento apresentado pelo governo para 2024, aliás, já está adequado a essa nova regra. Quais poderão ser os reflexos para a economia e a sociedade brasileiras com este orçamento de 2024 já submetido à nova regra fiscal? Nós podemos ter problemas econômicos, sociais e políticos, tá? E por que isso? Você fez uma pergunta muito interessante logo no início, né, sobre por que o PIB cresceu. Minha resposta foi, além dos fatores exógenos, agro, etc., etc., nós temos algo muito factual. Tivemos um crescimento muito robusto das despesas totais primárias do governo, de janeiro a julho, 8,7%, Breno. Eu vi a economista-chefe do Banco Inter reclamando disso. Ela falou, cresceu o PIB, tudo bem, mas teve essa gastança aí toda que eu nunca vi. Veja, gente, esse ponto é fundamental. Estão comemorando aí o crescimento do PIB trimestral e a redução da taxa de desemprego. Isso só aconteceu que, por causa da PEC de transição, o governo Lula conseguiu uma margem maior de investimentos. E aí conseguiu gastar, conseguiu fazer novas contratações da máquina pública, conseguiu dar um reajuste pequeno, mas um reajuste pequeno do salário mínimo, um reajuste para o funcionalismo público federal, um reajuste no valor do Bolsa Família. Isso é que, inclusive, o reajuste no salário mínimo tem impacto também no valor das aposentadorias. Então, esse aumento do gasto público impulsionou a demanda, o consumo das famílias, e esse consumo das famílias puxou o PIB um pouco para cima. Então, veja, isso só foi possível porque o novo teto de gastos não está valendo. Então, de fato, houve uma expansão, sim, do gasto público de 8%, se você comparar com o período passado. E que bom, tá ligado? E que bom! E que bom! A economia conseguiu dar um respiro, conseguiu ter um crescimento dos serviços, ainda que pequeno, um crescimento do comércio, um crescimento do consumo das famílias, vai estar comprando mais carne, porque teve um aumentozinho do salário mínimo, um aumentozinho do Bolsa Família, porque toda vez que você aumenta a renda do trabalho, isso tem efeitos multiplicadores no conjunto da economia, particularmente no comércio e nos serviços, porque com mais renda, as pessoas tendencialmente vão consumir mais, seja produtos básicos, como alimentação, como roupa, até bens e serviços que não são necessariamente essenciais desde um ponto de vista biológico, mas podem ser do ponto de vista histórico-moral. Então, tô com um dinheiro a mais, vou tomar uma cerveja, vou levar a companheira para comer uma pizza, vou no açaí, vou na unha, vou na podóloga fazer minha unha, vou aqui dar um trato, fazer uma hidratação no meu cabelo. Então, isso dinamiza, né? A economia, particularmente considerando o papel importante que tem micro e pequenas empresas na geração do emprego no Brasil. Né? Então, assim, oxalá não tenha teto de gastos, não tem teto de gastos, novo teto de gastos valendo para 2023. Foi por isso que a gente conseguiu ter um respirozinho na economia. Uma gastança dessa. Não, o PIB cresceu justamente porque teve essa gastança. Em 2020, o PIB, os economistas falavam que o PIB ia cair 10%, 9%, caiu metade disso. Por quê? Porque nós fizemos uma das políticas fiscais mais ousadas da nossa história do mundo naquele momento de pandemia. Ano passado, o Bolsonaro fez uma política oportunista e eleitoreira, mas foi uma política fiscal muito expansionista, né? Com auxílio emergencial, tudo eleitoreiro e tudo ia acabar esse ano. Mas foi fortemente expansionista. Então, um PIB que o mercado previa que cresceria de 1% para baixo, cresceu quase 3%, 2,9%, salvo engano. Isso significa o seguinte... Esse foi um negócio que eu debati muito em janeiro, enfim, por uma série de questões, né, na forma como uma parte das esquerdas faz o debate econômico, muita gente não entendeu. Por exemplo, os companheiros do PCR/P reproduziram no jornal deles, o A Verdade, a fala do Henrique Meirelles de que Bolsonaro tinha deixado um rombo de 400 bilhões.
Eu falei, gente, isso está errado, isso é discurso liberal, não pode falar isso e por aí vai. Eu vejo, o problema do Bolsonaro foi, primeiro, o gasto oportunista e eleitoreiro. Aquilo ali foi uma tentativa de comprar a eleição. E segundo, o orçamento lixo que ele deixou para esse ano, que se não fosse a PEC de transição seria uma tragédia. Um orçamento totalmente deformado que ia paralisar várias áreas do serviço público, percebe? Mas veja, o expansionismo fiscal não foi um problema. Não existe um rombo como se o Estado fosse uma família em que eita, gastou demais, estou devendo um cheque especial. Inclusive, essa é uma crítica tão ruim, mas tão ruim. Coloca na tela aí, Maxwell, por favor. Esse é um gráfico do desemprego no Brasil, gerado a partir dos dados do IBGE. E aí, veja, esse gráfico foi feito pelo próprio Davi De Caixa. Esse gráfico mostra, gente, que o desemprego começou a baixar no Brasil justamente quando o Bolsonaro, claro, pelos motivos errados, na tentativa de comprar a eleição e por aí vai, começa uma política fiscal expansionista e despejar dinheiro. O desemprego baixa, gente. Desemprego baixa. Então a gente está olhando para uma política que reduziu o desemprego, a gente está olhando para uma política que reduziu a fome e a nossa preocupação é porque aumentou o déficit público. Não, pô, nossa crítica deve ser: olha, tá vendo que dava para fazer isso há muito tempo, ele não fez porque tem compromisso com os ricos, com os banqueiros, porque é um fascista, safado, e é possível zerar o desemprego, é possível enfrentar de verdade a fome, é possível gerar emprego e renda de verdade para o povo brasileiro se a gente prioriza no orçamento público uma política econômica para a classe trabalhadora, não uma política para transferir renda, fundo público para banqueiro, para latifundiário, para mineração, para agronegócio, para empresário, uma política econômica para a classe trabalhadora, percebe? Então, tipo assim, o problema do Bolsonaro foi que o Bolsonaro era um oportunista eleitoreiro criminoso. Então, a crítica à política do Bolsonaro é que ele queria comprar a eleição e que foi uma política oportunista que só durava até o final de 2022. Mas a gente não pode criminalizar em si a expansão do gasto público. Bendita expansão do gasto público. Porque graças a ela foi que o desemprego se reduziu no Brasil. A crítica deve ser: a gente precisa de uma política permanente, sustentável e coerente de expansão do gasto público, de fortalecimento dos serviços e das políticas públicas, enfrentando a lógica rentista que capturou o Estado burguês no Brasil e disputando a política econômica no sentido da classe trabalhadora, sem desconsiderar os limites disso dentro do Estado burguês, né? Porque no Estado burguês, em última instância, a política econômica nunca vai ser realmente 100% para a classe trabalhadora. Nunca vai ser, mas dá para disputar, sim, várias margens de manobra. Então, assim, tá ligado? Porra, gente, não dá para repetir o argumento do Meirelles, que deixou um rombo, deixou um... Foda-se. O problema não é déficit fiscal. O problema não é déficit fiscal. O problema é a redução constante da complexidade produtiva da economia. O problema é o fechamento das fábricas de fertilizante enquanto a gente está comprando fertilizante da Rússia. O problema é a entrega do parque elétrico brasileiro para o capital estrangeiro. O problema é que o Brasil cada vez mais importa derivados de petróleo, enquanto as refinarias aqui estão sucateadas e foram privatizadas. O problema é que a maioria dos empregos gerados são empregos de até um salário mínimo com péssimas condições de trabalho. É que o agronegócio recebe muito mais financiamento público do que a agricultura familiar e do que iniciativas baseadas na agroecologia e na dinâmica produtiva de agroflorestas. Esse é o sentido real da disputa da política econômica, não esse discurso liberal de o déficit, porque Bolsonaro deixou um rombo. Não, pô, não tem rombo não, pô. Limitada a mais ou menos 1,7%, Breno. Isso significa que nós não vamos conseguir acomodar as demandas dos ministérios, tá? As demandas políticas em um ano eleitoral. Então, os ministérios vão ficar em cima. 2, além dessa taxa baixa, né, possível para o crescimento das despesas, nós temos um segundo desafio, que é uma meta de primário zero, Breno, que também faz parte do conjunto do arcabouço, a meta de primário, não é exógeno, não. A meta de primário zero, ela muito provavelmente vai forçar o governo a fazer ajustes pelo lado dos gastos. Ou seja, lembra de 2015, Joaquim Levy, contingenciamentos bimestrais que deixavam os universitários em parafuso, que paravam vários setores do serviço público? Esses contingenciamentos podem voltar se a cada bimestre a gente perceber
que a meta de primário zero não vai ser cumprida. Inclusive, Breno, muita gente me pergunta o seguinte: Davi, mas essa meta de primário zero é o que dava para fazer no Congresso. Não é. O relator do orçamento, Breno, do União Brasil, foi para a imprensa pedir uma meta mais flexível. Perfeito? A Simone Tebet idem. Ela não queria uma meta zero. Ela queria um déficit. Inclusive, gente, tem um vídeo no meu canal, o debate entre Davi De Castro e Elias Jabbour, em que eu mostro, por A mais B, que dava para conseguir uma regra fiscal menos austericida, menos dura, menos restritiva aos serviços públicos que essa. Mostro com argumentos, com prova A mais B. Coloca aí na tela, Maxwell, o vídeo, por favor. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vão lá e assistam esse vídeo, o debate entre Davi De Castro e Elias Jabbour, em que está provado por A mais B que o governo poderia sim ter conseguido uma regra fiscal melhor, mas não quis, porque essa regra fiscal que saiu, esse novo teto de gastos, está alinhado ideologicamente com o que pensa o ministro Fernando Haddad e sua equipe. Para acomodar ali as pressões políticas. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também. Sim, a Gleisi, desde sempre, ela tem feito esse tensionamento por uma política fiscal de menos austeridade. Então, você tem vários setores dentro do PT, a presidenta do PT, a deputada Gleisi, o deputado Lindbergh e tantos outros, como fora do PT, como a Simone Tebet, por uma política fiscal menos rígida, menos dura, Breno. É uma política muito dura, até por pragmatismo de gestão, né, dos acordos políticos, das pressões políticas, ela se torna um problema. E é esse problema que a Tebet está vendo, né? Você fica cada vez mais difícil você acomodar as demandas sociais que se refletem em pressões em cada ministério, né? Isso pode começar a se tornar um problema. O ministro da Fazenda tem dito que o déficit zero será alcançado pelo forte aumento das receitas. No orçamento, o governo calcula 168 bilhões de receitas adicionais que permitiriam esse déficit zero. Você diz que o déficit zero obrigará cortes importantes de gastos e investimentos públicos. Essa expectativa do governo de ajustar, de alcançar essa meta a partir da receita, ela não é realista? Vamos lá. Eu vou usar a frase aqui que a Simone Tebet usou para comentar isso com os jornalistas. Perguntaram, Simone, mas vocês vão colocar mesmo a meta zero? Ela falou, vem no orçamento, mas o futuro a Deus pertence. Só que eu sou ateu, então eu fico um pouco incrédulo com isso. Breno, eu sou muito realista, eu sou muito pragmático. Um congresso liderado pelo Lira vai ser o congresso que na história vai fazer uma revolução tributária nesse país, o Lira. Vai conduzir um ataque contra os super ricos nesse país. Esse ponto do Davi, gente, é fundamental, porque veja, quando veio a tramitação do novo teto de gastos, um bocado intelectual progressista, que até pouco tempo atrás estava dizendo que o Brasil deveria gerar milhões de empregos urbanos, fazer grandes empreendimentos e tal, chegou e falou assim, não, é o que dá para fazer, não dá para fazer diferente, porque a correlação de forças não permite. Foi inclusive o argumento do Elias, né, que o Davi De Castro criticou, e criticou muito bem, e que eu debati nesse vídeo, né? Debate entre Elias Jabbour e Davi De Castro. Coloca na tela de novo, Maxwell, por favor. Aí veja, gente, quer dizer que o argumento é o seguinte, eu vou até abrir a tela, vamos lá. O argumento é o seguinte, na hora de votar o novo teto de gastos, não tinha correlação de forças para fazer um negócio com menos austeridade, um negócio mais flexível. Aquela porcaria foi o melhor que deu para fazer. Só que em seguida, vocês estão dizendo para mim que o mesmo Congresso que vocês estão dizendo que não tinha correlação de forças para aprovar uma política fiscal menos restritiva, menos contra os serviços públicos, é o mesmo Congresso que vai aprovar um pacote de medidas de reforma tributária progressiva que vai arrecadar mais de 150 bilhões, que é o que o governo Lula precisa para fechar o déficit em 2024. É isso mesmo? Quer dizer, na hora de defender que o novo teto de gastos foi o que deu para fazer, vocês estão dizendo que isso é por causa da correlação de forças no Congresso Nacional. Aí, em seguida, vocês estão me dizendo que esse mesmo Congresso vai aprovar uma arrecadação a mais de 150 bilhões tributando o andar de cima. É isso mesmo?
Vocês percebem que tem uma incoerência no argumento de vocês, né? Aí, ou é verdade que o novo teto de gastos é bom porque foi o que deu para fazer e não dava para fazer mais com esse Congresso, ou isso é mentira, porque nesse caso vocês estão dizendo que é possível aprovar um conjunto de medidas para aumentar a arrecadação do andar de cima, tributando 150 bilhões a mais. Veja, as duas coisas não fecham, gente. Pelo amor de Deus, é duvidar da inteligência dos outros, é não ter o mínimo de coerência, né? Os meus que eles acham que o Lira pode sim fazer isso, e ele pode se convencer que é importante taxar os ricos, porque o Brasil é um país muito desigual e rico não paga tributo. Mas eu desconfio, Breno. Muita gente fala que eu sou imaturo, que eu sou pessimista, que eu não conheço a política real, que o Lira não é bem assim, não é tão ruim assim, que ele pode fazer essa ofensiva contra os super ricos. Eu desconfio que ele não vai fazer, Breno. Tudo bem, pode ser inocência minha, mas eu desconfio que ele não vai fazer. Dada essa desconfiança, que muita gente compartilha comigo, do mercado, a parte do PT, ao Ministério do Planejamento, a gente vê notícias de que vários ministros pressionaram por uma meta mais larga aí para as despesas primárias. Dada essa incerteza, no mínimo, era para a gente colocar um déficit e anunciava, olha, nossa meta é de déficit de menos 0,5, né? Aí com a banda eu posso chegar até menos 0,75, porém eu vou buscar a meta zero. Ponto. E buscava, né? Você pode passar da meta. Inclusive, se você bota uma meta mais baixa, Breno, no arcabouço fiscal você ganha investimentos extras. Concorda, Breno? Tem um bônus. Você ganha um bônus de investimento. Então, eu fico me perguntando que pragmatismo, eu nunca consegui entender esse pragmatismo. O mercado deixava ele colocar. Inclusive, o mercado indiretamente está falando, eu autorizo você a fazer isso. Tá? O mercado não ia achar se ele coloca o que o mercado está prevendo, um déficit de menos 0,5, menos 0,7. Pronto, coloca isso, tenta buscar mais. E se conseguir mais, você vai ter investimento a mais. Agora, se a gente não cumpre, Breno, essa meta de primário, no primeiro ano, a gente já vai começar. Esse é outro ponto importante que o Davi traz, gente. Veja como as mídias progressistas estão desinformando vocês no debate econômico. A expectativa desses agentes de mercado é que o déficit primário no orçamento do ano que vem ficasse em torno de 0,5% até 1%. Então, se o governo trabalhasse com a mesma meta do mercado e fizesse o que o Decas falou, a gente vai trabalhar com essa meta aqui, tal, na lei, né, na lei orçamentária, mas nosso objetivo é zerar o déficit. Pronto, quer agradar o mercado? Quer ser liberalzinho safado? Beleza, faz isso aí. O governo tem uma margem de manobra maior para fazer política econômica, para gastar, inclusive, em ano de eleição, viu, gente? É um ano que vem, ano de eleição. Mas o governo Lula, a partir do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet, colocaram uma meta de austeridade, ou seja, uma meta de zerar o déficit mais ousada do que o próprio mercado, do que a própria burguesia estava exigindo, gente. Então não é que a correlação de força era desfavorável, os caras decidiram para mostrar compromisso ideológico com a agenda de austeridade, de redução do Estado, de redução dos serviços públicos, os caras se colocaram uma meta mais draconiana, mais rígida, mais dura do que o que a própria banca privada estava exigindo. A gente compreende a dimensão dessa rendição política e ideológica. Espero que entenda a gravidade disso, sabe? Entrando em punição no arcabouço fiscal, né? E punições severas, seja em redução de gastos em 2025, né? Porque o crescimento das despesas cai de 70%. Presidencial de 2026. Você vai desacelerar os gastos públicos em 2025, logo vai desacelerar o PIB. Que aí vai ser uma surpresa oposta do que aconteceu agora. Agora a gente teve uma surpresa positiva, porque os gastos aceleraram muito. Em 2025 a gente pode ter uma surpresa negativa com os gastos desacelerando muito, né? Fora as punições para para servidores públicos. E eu tenho uma hipótese, Breno, aí é uma leitura muito particular minha sobre o texto do novo arcabouço fiscal. Ele fala que o não cumprimento daquelas regras fiscais não implica violação da LRF desde que se façam os contingenciamentos bimestrais adequados e aqueles gatilhos todos que tem lá, criação de cargo público, no segundo ano, vedação de reais dos servidores públicos, etc, etc. Por exemplo, se você não cumpre as metas de primário, alguém pode questionar se você fez os contingenciamentos bimestrais exigidos e da forma adequada.
Se foi Isso culpa geraria sua, uma se foi nova responsabilidade. denúncia de crime de responsabilidade. Eu acho que agora não tem o clima político, o ambiente político e a correlação de forças para isso, mas o futuro a Deus pertence, como disse a Tebet, e eu não daria essa oportunidade. Gente, só explicando isso aí um pouquinho, de maneira um pouco mais didática. Essa meta de déficit zero, se ela não for cumprida, é uma violação da meta. Aí, isso não é necessariamente base para crime de responsabilidade para você pedir um impeachment. Mas, como o Davi falou, tem uma série de regrinhas lá de contingenciamento, não sei o que, que vai para o bimestre e tal. E se você não cumprir aquilo ali explícito, qualquer deputado pode sim alegar que você cometeu um crime de responsabilidade porque você descumpriu as regras fiscais. Então, por exemplo, o que é que o governo Lula tá se colocando na situação? Ele aprova um novo teto de gastos de maneira mais dura do que precisava. Esse novo teto de gastos diz que a meta para o déficit primário é de zero. Beleza. E aí, se não aumentar a arrecadação, coisa que o Congresso vai fazer de tudo para barrar, se não aumentar a arrecadação, para você cumprir a meta, você vai ter que cortar muito, né, os gastos públicos. Se você cortar muito os gastos públicos, inclusive principalmente em ano de eleição, você se lasca, né? Beleza, só que pode ser que, mesmo com um corte substantivo de gasto público, o governo não cumpra a meta. Só que aí a própria dinâmica de corte reduz a popularidade do governo e a sua aprovação em ano eleitoral. Pode-se fazer com que o governo Lula tome um pau nas eleições municipais de 2024, frente à correlação de forças, saída da eleição municipal, porque a eleição municipal, inclusive, aponta muito que vai ser a próxima composição da Câmara de Deputados Federais, né? Do Congresso Nacional e tal. Então, se mostra que, ó, porra, o governo levou um pau na eleição, saiu fragilizado. Aí algum deputado fala assim, oxe, meu irmão, vamos começar o impeachment agora do Lula, porque não cumpriu a meta, crime de responsabilidade, pô! E aí vem aquele filme todo de novo que a gente já viu, a gente vai ter que sair na rua, gritando não vai ter golpe e tal. E aí explicar para a população que estão querendo derrubar o Lula porque o Lula não cortou gastos suficiente, tá ligado? E o governo vai dizer que queria ter cortado, mas não conseguiu. Vê o Bel. Não daria essa possibilidade narrativa para a direita. Perfeito? Eu acho que a gente não pode arriscar, né? A gente não pode confiar que as instituições no Brasil mudaram da água para o vinho porque nós conseguimos derrotar Bolsonaro numa eleição, tá? Eu sou muito pouco ousado, Breno, talvez. Eu fico com medo dessas coisas, tá? Talvez seja muito recuo da minha parte, mas eu acho que a gente não pode brincar com isso. Um espectador nosso lembrou de um elemento importante do... Veja, gente, vamos ficar só com esse trecho. Depois a gente pode, inclusive, reagir a outros trechos da entrevista, para vocês entenderem a gravidade disso. O governo Lula, de bom grado, decidiu aprovar um novo teto de gastos com a meta de déficit zero. Para cumprir essa meta, ou o governo aumenta muito a arrecadação ou corta muitas despesas, ou os dois. Aumentar a arrecadação, o Arthur Lira, a mídia burguesa, os partidos burgueses, as entidades empresariais estão todas fechando o caminho. A partir do momento que você bloqueia o aumento da arrecadação com a criação de novos impostos ou com o aumento das alíquotas dos impostos existentes, você vai ter que necessariamente cortar pelo lado da despesa. Seja o gasto obrigatório, né, o gasto de custeio, seja o gasto discricionário, o gasto de investimento. Aí você vai ter que fazer um ajuste fiscal. Só que, como precisa de 150 bilhões, com B de bola, para cumprir a meta, é capaz que, inclusive, não seja possível, por mais violento que seja o ajuste fiscal, conseguir cumprir essa meta. Dado, inclusive, que cada real cortado de gasto público tem ter efeito em reduzir o crescimento da economia, a demanda potencial, consequentemente a arrecadação. Então você entra numa espiral recessiva da economia. Não cumprindo essa meta, o governo Lula já tem várias punições, porque não cumpriu o primeiro ano da meta do teto de gastos, e já pode ser indiciado por crime de responsabilidade e, quem sabe, sofrer uma tentativa de impeachment de golpe em 2025. Então, essa é a genial política econômica que está sendo tocada pelo ministro Fernando Haddad e com silêncio covarde e criminoso da maioria das lideranças de esquerda, deputados, deputadas, economistas, jornalistas. Está quase todo mundo em silêncio, fingindo que não está vendo esse descalabro.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.